Bem-vindo ao canal Música, Arte e Informação. Inscreva-se, curta e compartilhe. Nos ajude a crescer o canal. O Xandão pode, não, eu não quero. Xingaram minha mãe, quebraram todo o prédio do Supremo. Então, vejam, senhores, no Estado de Direito, não existe um poder maior do que o outro. O que existe é a palavra final em defesa da Constituição. Ele está acabando com o Instituto do Perdão da Indulgência. Tem limites. O Xandão, desculpem o Xandão, mas ele dá uma de Xandão, que numa polarização, ele é o juiz da polarização. Ele se é o poder moderador, artigo 142. O Xandão está se arvorando o papel de poder moderador. E isso não pode. Não pode colocar o Supremo Tribunal Federal como um poder acima dos outros. Jurista cala a boca de Xandão, Barroso e todo o STF. E os jornalistas ficaram chocados. Eles não acreditaram que o jurista falou toda a verdade e até mesmo chamou o ovo que tudo vê de Xandão. É isso mesmo, meus queridos. Meu amigo, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, que nós vamos mostrar essa briga de uns juristas totalmente de esquerda, calando a boca do STF e mostrando que o 8 de janeiro, a anistia dessas pessoas, está na mão do Congresso e não da Suprema Corte, como Alexandre de Moraes disse estar. O Alexandre de Moraes, ele disse, quem faz quem mostra o que pode e não pode é a Suprema Corte, mas quem interpreta a Suprema Corte sou eu, o Deus Alexandre, o ovo que tudo vê. Não é bem assim. O jurista de esquerda calou a boca do Xandão. E os jornalistas ficaram apavorados, porque o que eles queriam é que esse jurista falasse que não, as pessoas não podem ter anistia é ilegal, é inconstitucional, mas não foi isso. Ele criticou o Xandão. Então é isso que nós vamos falar hoje, dessa situação do Xandão e anistia. Teremos anistia? Não teremos anistia? O Xandão vai permitir, se a anistia passar no nosso legislativo? O que você acha que vai acontecer? Então, aqui agora, em 22 minutos, vamos entrar e explicar isso para você. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos um vídeo de 22 minutos explicando para você tudo o que acontece no nosso querido Brasil. Então, sem muito lero-lero, vamos direto ao assunto, galera. Vamos lá. Olha só isso aqui. Olha isso. Acho que a câmera tá meio ruim assim. Vou botar um pouquinho mais para assim. Botar um pouquinho mais assim. Opa, passou um pouquinho. Aí eu acho que foi legal. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Olha isso. Opa. Ó, a pergunta é, o Moraes falou, quem dá a palavra final ao Supremo Tribunal Federal? Pode o Congresso... Quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. Ele está certo? É isso mesmo, professor Mairovitch? É o Supremo que dá a palavra final e é o Supremo que vai dar a palavra final para a anistia? O Supremo dá a palavra final dentro de um campo de limitação. O Supremo não pode dar a palavra final arbitrariamente. Esse é o ponto que eu chamaria a atenção. Por quê? O que é a anistia a não ser um perdão? Pessoal, o que ele fala aqui é muito simples de vocês entenderem. O Alexandre de Moraes, a Suprema Corte, o Xandão e a lei alexandrina, ele não pode ficar contra A ou B. A anistia é passada no nosso legislativo e ele tem que ver um mérito. Quem é que pode ou não dar essa anistia? É o legislativo. Passou? Passou. Então ele não pode julgar o caso. Ele não pode ficar porque ele está com raivinha, porque as pessoas chamaram ele de Xandão,
ou porque alguém rasgou a cadeira dele, ou porque alguém fez cocô na mesa dele, ele não permitir essa anistia. Então, ele não pode fazer isso. É isso que ele está falando aqui, em outras palavras. Indulgência que aparece na história dada por um príncipe, indulgência a príncipes, que num determinado momento ele falou, olha, vamos dar o perdão para esse pessoal todo. Então, a Constituição prevê esse, em sentido amplo, esse perdão, anistia, indulto, dá a possibilidade do perdão e diz quem pode dar. Então, no caso que a gente está tratando, quem pode dar é o Congresso Nacional. Quem pode perdoar, atenção, quem pode dar o perdão é o Congresso. Será que o Supremo pode, num golpe de mão, tirar esse perdão? Apagar esse perdão? Falar, Congresso não. Não, o Supremo pode verificar formalmente, atenção, formalmente, se esse perdão está conforme a Constituição. Ele não pode, atenção, não pode entrar no mérito. Agora não é hora de perdão. Não, esse perdão a golpistas que violaram a Constituição, ele está acabando com o Instituto do Perdão da Indulgência. Tem limites. O Xandão, desculpem o Xandão, mas ele dá uma de Xandão, que numa polarização, ele é o juiz da polarização. Ele se apresenta. O Xandão. Olha, o jurista da esquerdoloide chamando o Alexandre de Moraes de Xandão. Na época que o Daniel Silveira foi preso e o presidente Bolsonaro deu o perdão, ninguém falou nada das ilegalidades do Xandão. Agora que o Lula começa a chamar os jornalistas de titica e também de cretinos, aí eles começam agora a ir para cima do Lula. E agora, quando eles viram que o Xandão censurou a eles, aí eles também começam a ir para cima do Xandão. Quem te viu, quem te vê. Agora eles estão dizendo que o Xandão não pode simplesmente barrar uma anistia que é do Congresso. O Congresso que faz anistia. E se o Congresso passar uma anistia, o que vai acontecer, o Xandão não pode barrar. O Xandão não pode ficar com raivinha. Mas essas pessoas são golpistas. Mas é claro, se existe um perdão, é porque de alguma forma houve o crime. É por isso que eles estão sendo perdoados. Então não adianta chamar de golpista, não adianta ficar com raiva porque alguém cagou na sua mesa. E isso não importa. O que importa é o que diz a Constituição. E a Constituição mostra claramente que sim, você pode pegar o perdão. E o perdão é dado pelo Congresso. Vamos lá. O tempo inteiro como juiz dessa polarização, como a palavra final, como o terceiro polo. Volta aí. Vamos lá. O Xandão, mas ele dá uma de Xandão, que numa polarização, ele é o juiz da polarização. Ele se apresenta o tempo inteiro como o juiz dessa polarização, como a palavra final, como o terceiro polo, que na realidade o juiz é sempre um terceiro, que substitui a vontade das partes, mas substitui pela vontade da lei. O Xandão pode, não, eu não quero, xingaram minha mãe, quebraram todo o prédio do Supremo. Então, vejam, senhores, no Estado de Direito, não existe um poder maior do que o outro. O que existe é a palavra final em defesa da Constituição. Olha, todo mundo sabe, evidentemente, o que eu acho do... O Estado de Direito. Meu senhor, não existe mais Estado de Direito no Brasil, né? Eu falava para as pessoas na nossa live de ontem que o Brasil, na minha opinião, não é uma ditadura, mas o Brasil caminha em direção a uma ditadura. O Brasil é uma semi-ditadura, o Brasil é uma democracia híbrida. O Brasil está quase a uma ditadura. E por estar quase uma ditadura, você já tem ditadores agindo no Brasil. E o ovo que tudo vê é um ditador. É claro que ele não vai querer perdoar as pessoas do dia 8 por uma questão pessoal, porque cagaram em sua mesa. E ele não quer isso, porque pintaram com um batom lá o perdeu mané.
É isso que eles não querem. Eles não querem isso. Então eles são ditadores. Eles são ditadores que querem transformar o Brasil num país totalmente ditatorial. Ainda não estamos lá, mas os ditadores já existem. Vamos lá. Que é algo político para... O Xandão, olha, o Xandão não é a Constituição. Meu filho, da onde você tirou isso que o Xandão não é a Constituição? Existe a Constituição brasileira e existe a Lei Alexandrina. O Alexandre de Moraes, ele não segue a Constituição brasileira, ele segue a Lei Alexandrina. O Alexandre de Moraes nunca foi juiz, ele é um advogado que se tornou um juiz. É como o Dias Toffoli, que nunca conseguiu nem passar no concurso, né? Mas virou um togado porque era amigo do Lula, era advogado do Lula. Então o que acontece? Essas pessoas, no caso do Xandão, ele não se preocupa com a Constituição, ele se preocupa com a Lei Alexandrina, ele usa a Lei Alexandrina. Por exemplo, na Constituição você não pode se colocar impedido de um julgamento e ao mesmo tempo prender as pessoas que você falou que você está impedido de julgá-las. Na Lei Alexandrina pode. Você se coloca impedido, mas prende aquelas pessoas que, de acordo com a sua consciência, você não podia julgá-las. Porra, se você as prendeu, você não já julgou? Exatamente. A Lei Alexandrina pode tudo. Na Constituição, você não pode dar uma multa para uma empresa para que ela retire algo em 2 horas, não tem multa. Isso não existe na Constituição. Mas na Lei Alexandrina, você pode dar 10 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que você quiser, entendeu? Então, existe a Lei Alexandrina e a Constituição. Então, esse senhor jurista aí, ele está pensando que o Brasil ainda é um país livre. Vamos lá. Apagar coisas graves como esses golpes que foram dados o tempo inteiro. Professor, essa é uma discussão muito rica, né? Porque a Constituição de 88... É uma discussão muito rica, só que eles são bem tristes. Por quê? Porque eles não querem anistia. E eles querem que o Alexandre de Moraes barre tudo. Mas aí o jurista, parece que eles não conversaram antes da live, e ele está dizendo que o Xandão não pode barrar. Aí eles ficaram tristinhos. Olha a cara deles. Ficaram tristes. Vamos lá. Ela exclui da hipótese de anistia alguns crimes, né? Tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, né? E aí tem também, o senhor fez uma distinção, de fato, a Constituição prevê anistia e tem também a graça, né? Que é aquele perdão concedido pelo presidente da República, né? Aliás, o Bolsonaro deu perdão concedeu a graça, esse perdão presidencial a um deputado, o Daniel Silveira, e depois o Supremo anulou, né? Esperou muito. O Supremo foi e rasgou a Constituição, limpou a bunda com a Constituição e não deixou que o Daniel Silveira fosse solto, né? Foi isso que aconteceu. Eles rasgaram a Constituição e limparam a bunda, porque a graça do presidente, ela tinha que ser dada. E o próprio Ovo que tudo vê, ele já tinha até falado da questão da Dilma, quando a Dilma também fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Ele falou, a gente pode discordar se a pessoa deveria ou não ser perdoada, mas é prerrogativa do presidente fazê-lo. Mas aí o Alexandre de Moraes, ele mudou de ideia, não sei porquê, eu saber eu sei, se tornou Deus e agora ele segue a lei alexandrina e não a Constituição de verdade. E tal, mas acabou anulando. A minha dúvida e aí eu lhe pergunto, os crimes contra a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crimes dessa natureza, eles seriam passíveis de anistia? Eles seriam passíveis de um perdão, uma vez que seriam, vamos considerar que é um crime político, e nesse sentido o comentário do Alexandre de Moraes perderia o nexo, ou não, o crime contra o Estado de Direito não é passível de anistia? O comentário do Alexandre de Moraes está totalmente fora de nexo, né? A gente sabe disso, porque ele é um ditador. Mas o que acontece? O que aconteceu com a Dilma? O que aconteceu com essas pessoas que tinham sido presas por fazer esse tipo de coisa? Eles sim eram terroristas. Não foram perdoados? Então, se essas pessoas, que na minha opinião não cometeram nenhum crime desse, né? O crime de várias pessoas do dia 8 é um crime de vandalismo. É igual a menina, a mãe de 2 crianças, que foi ali e pintou na estátua, perdeu o mané.
Cara, aquele crime ali era só você pegar a ela e fazê-la limpar. Ela pintou com batom. Você tira aquilo ali em 2 segundos. Tirou aquilo ali, pronto. Quer punir mais? Bota para limpar uma escola. Pronto, acabou a punição dela. É proporcional ao crime, tá? A punição proporcional ao crime. Ela não quebrou nada, não destruiu nada, ela pintou o negócio com um batom. Então, pronto, ela tira o batom, acabou o problema, limpa uma escola, pronto, vai para casa. E ela aprendeu a lição. É isso. Então não tem nada que ver com, mas a outra pessoa quebrou. Então o que quebrou, o vandalismo. Você bota ele, quebrou muito, bota para 4 escolas, bota para 10 escolas, bota para a igreja. Fábio, e a mulher que cagou na mesa do Alexandre de Moraes? Porra, parabéns para ela, né? Porra, fazer o quê? Ela cagou na mesa do Alexandre de Moraes. O que é isso? Isso aí é um protesto. Então, cagar na mesa do Alexandre de Moraes quer dizer que é um ataque à democracia? Isso é um protesto, é uma pessoa protestando. Isso acontece em tudo quanto é lugar do mundo que as pessoas protestam dessa forma. Entendeu? Então, o que acontece? Você fala para a pessoa limpar umas escolas, é vandalismo. Então, pronto, limpou, acabou o problema. Ninguém deveria estar sendo preso por 15, 17 anos. Entendeu? Essa é a realidade que ninguém quer falar. Isso, exatamente isso, Josias. Esse aspecto que o Supremo pode e deve e precisa analisar. É de enquadramento, mas não conveniência e oportunidade. Não é conveniente. Olha o que eles fizeram. Esse tipo de discussão é que não cabe. Agora, a verificação, olha, tem alguma inconstitucionalidade? Por exemplo, essa que você coloca. Cabe essa indulgência quando se quis acabar com o Estado Democrático de Direito? Está previsto na Constituição? Essa conduta é hedionda? É essa a discussão, mas não essa do Xandão. Opa, olha o que fizeram, olha aí, olha as condenações. Não, aí ele acaba com o Instituto que é da graça, do indulto ou da anistia. Então, do ponto de vista prático, discutindo tecnicamente, em termos jurídicos, é perfeitamente questionável uma eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional. Quer dizer, não é que a gente está dizendo, se o Congresso aprovar, acabou, está aprovado. Não. Pode ser aberta uma pendência judicial, e aí, nessa hipótese, a palavra final, de fato, seria do Supremo, né? Deixa eu colocar uma coisa aí. Você vê o pavor deles, né? Os malditos jornalistas. Eles não querem que as pessoas sejam soltas. Então, o argumento deles, que estão muito pé da vida com o jurista de esquerda, que esqueceram de combinar com ele, é que eles não querem que essas pessoas sejam soltas. Eles querem que eles continuem presos. Esse é o argumento deles. Vamos ver o outro aí. De limites, né? Dentro de limites. O que eu coloquei é que isso é uma interpretação possível de que a abolição do Estado Democrático é uma cláusula pétrea e, portanto, está errado. É uma discussão que vai ter, como o professor está dizendo. Agora, eu acho que tem ainda um outro aspecto aí muito perigoso, e que o professor está levantando, que é o seguinte: o Bolsonaro veio com essa história de que o poder militar é o poder moderador, artigo 142. O Xandão está se arvorando o papel de poder moderador, e isso não pode colocar o Supremo Tribunal Federal como um poder acima dos outros. Então, vai ter uma discussão, é cabível essa interpretação que o Josias está colocando, é cabível. Vai ser feita essa discussão? Vai ser feita, mas dentro de parâmetros que não permitam que o Supremo se coloque como poder moderador. Exatamente isso, Thales. Exatamente isso. É limitado. Ele vai verificar o que está escrito na Constituição. Na Constituição, como o Josias lembrou bem, está escrito, por exemplo, nos crimes cometidos contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Bom, foram crimes cometidos? Sim, foram. Então você vê, pessoal, o absurdo total do absurdo, né? Mas eles têm que olhar na Constituição. Mas se ele nunca olha na Constituição, como é que ele tem que olhar na Constituição agora? Então é um absurdo dos absurdos.
É um absurdo isso. O Alexandre de Moraes não olha a Constituição. Mas uma coisa interessante aqui que a gente está vendo é que 2 pontos que foram levantados muito interessantes. Eles estão falando porque eles estão vendo que a anistia será aprovada. Então nós teremos uma anistia. Eles já estão prevendo a negociação dentro do STF com uma anistia aprovada. Anistia aprovada e o STF vai bloquear ou não essa anistia. É isso que eles estão falando. Então a gente já pode partir do princípio de que a anistia será aprovada. Então esse é um ponto bom. O outro ponto, ele falou sobre o Bolsonaro dizer que as Forças Armadas era o poder moderador. Eu, honestamente, nunca vi o Bolsonaro falando isso, mas tudo bem. Talvez o Bolsonaro tenha falado, eu não tenha ouvido. Mas várias pessoas falaram do poder moderador, que é o artigo 142, e eu entendo que as Forças Armadas teria esse lugar de fala. Eles seriam o poder moderador. E aí ele fica contra as Forças Armadas ser um poder moderador. Mas ele também fica contra, para surpresa de todos nós, que o Alexandre de Moraes tenha se tornado o poder moderador. Mas essas pessoas do Borrol, eles esquecem que quando o presidente Bolsonaro era, né, o presidente, o poder moderador era o Alexandre de Moraes, onde ele censurou geral. Censurou, ele caçou, ele fez tudo o que ele podia fazer para prejudicar. Ele era e sempre foi, na cabeça dele, o poder moderador, fazendo o que ele sempre quis fazer. Ele proibiu o Bolsonaro de indicar o diretor da Polícia Federal. O Bolsonaro está inelegível porque eles falaram que era um crime e o Bolsonaro bateu um papo com diplomatas. Como presidente, algo oficial. Aqui nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana, elas chegaram à conclusão que um presidente não pode ser criminalizado por esses atos oficiais. Quer dizer, se fosse nos Estados Unidos, o Bolsonaro não estaria inelegível. Primeiro que a gente não tem esse negócio maluco de inelegibilidade, mas não estaria porque ele estaria fazendo aquela reunião que não foi nenhum crime, que eles disseram que era crime, ele teria feito como o presidente, como ele fez como presidente. Então não tinha como fazer isso. Então eu acho que é muito interessante, eu acho que a gente pode ver alguns pontos positivos. Aí você vê até a esquerda dizendo que o Alexandre de Moraes não pode barrar a anistia. Mas nós sabemos que ele vai tentar. O ódio desse homem está acima de tudo. Então ele vai tentar de tudo, mas tomara que ele não consiga, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Eu vou tentar colocar uns outros vídeos hoje, tá? Então assista os outros vídeos também, que vão ser interessantes. Terminando aqui, daqui a pouquinho você pode entrar no outro vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês. E não esqueça, pessoal, todos os dias às 15 horas, nós temos uma live lá no nosso outro canal, que é chamado Fábio Tom. Tchau, tchau.